Fala, amigo e amiga! Tudo bem, queridos? Wesley, Fala, Rodrigão, galera! sejam bem-vindos. Aê! Nossos amigos do YouTube, do Spotify, mais um Pode Inculcar, Obrigado pela força que todos têm dado aí. Não esquece de se inscrever, curtir, já curte desde agora. Revolução, hein? Já lembrei agora. Logo no começo, Já né? lembrei logo no começo. Tá vendo? Isso é bênção. Mas vamos com tudo, galera. Obrigado por toda a força. A gente conta muito com vocês. A gente só é o que é por vocês. Por Deus acima de tudo, né? Mas Amém. Deus usa vocês também. Amém? Meus amigos, hoje a gente tem uma convidada muito especial. E muito linda, né? Rodrigo Aliás, que o diga. muito linda. Rodrigo que o diga. Ela é professora de psicanálise. Ela é psicanalista. Ela é secretária bilíngue há mais de 20 anos. Ela é formada em administração de empresas. E, acima de tudo, ela é filha de Deus. Ô, glória. Esse é o mais importante. Amém. Certo? E Sem mais delongas. Amém. esposa desse grande... E esposa de Rodrigo Ferreira. Hoje recebemos Soane Ferreira. Soane, seja bem-vinda ao Pode Seja Inculcar. bem-vinda, Soane. É um prazer te ter. Bem, Há quantos anos vocês são casados? 17 anos. 17 anos. 17 anos, né, amor? 17 anos casado, muito bem casado, glória a Deus. Sem luta nenhuma, né, Rodrigão? Não, quase Quase nada. nada. é. Quase nada. Só de conversão, 10 anos aí orando. Quase nada. Mas, galera, fiquem ligados aí que hoje a gente vai falar bastante de psicanálise, psicologia, como que a psicanálise se encaixa no meio cristão. Existe psicanalista cristã? Como é que faz isso? Segura e moerada. O negócio hoje é... Feminilidade, podemos falar. Enfim, fica ligado até o final. Mas sem mais delongas, não vou mais demorar. Vamos direto pra entrevista, porque ninguém quer ficar ouvindo a gente quer ouvir você. Soane, o que é psicanálise? O que é psicanálise? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui dentro desse projeto. A honra é nossa. Né, que nasceu no coração de Deus e vamos lá, né, marido lindo? E bora lá. A psicanálise, né, gente, não é tão simples assim, né, mas nós vamos falar assim, o básico do básico do básico. Então, a psicanálise, na verdade, existe alguma literatura que defende, no caso, ela ser uma ciência, então ela se caracteriza como uma ciência, mas existe, por outro lado, a literatura que diz que a psicanálise não é uma ciência, é uma metodologia de investigação do inconsciente. Então, todo ser humano, né, nós temos a parte consciente, nós temos o subconsciente, nós temos a parte inconsciente, que é a parte lá que fica escondidinha, da qual nós não nos lembramos, por N fatores, né? Um deles é que fica recalcado, fica reprimido por conta de uma dor, de uma angústia, de uma experiência negativa, porque eu falo que crente, nós cristãos, nós não temos traumas, nós temos experiências negativas, porque tudo pode o Senhor Jesus Amém, Cristo, amém. e tudo Ele cura, tudo Ele transforma. Então, né, algumas pessoas, infelizmente, aí passam por algumas experiências negativas, e isso marca a sua alma, isso gera uma ferida, né, e aí tudo vai acontecer. Então, para que a pessoa não passe por essa dor novamente, porque pode ser uma dor que ela se sinta ameaçada, uma dor que ela se sinta uma angústia tão grande que, em alguns casos, a pessoa, ela para de andar. Ela pode ter uma paralisia. Algumas pessoas param até de enxergar, algumas pessoas ficam cegas. A mente é tão poderosa que ela causa algo físico. Exatamente. Surtos de ansiedade, que hoje a gente vê muito, que é muito confundido com convulsão. E quase não tá tendo, né? E quase não tá tendo. Não existe gente ansiosa, né? Não. Ninguém é ansioso aqui. Não, imagina. Não. Então é isso. Então, a psicanálise ela é uma metodologia de investigação desse inconsciente, e a psicanálise, ela vai, na verdade, nós temos duas estruturas, né? Nós temos o indivíduo, mas nós temos o sujeito do inconsciente. Então, a psicanálise ela vai trabalhar com esse sujeito do inconsciente, né? Por quê? Porque ela vai dizer que todo ser humano ele é formatado, né? Não só por suas características, mas pela característica que o outro imputa nele. Então, Gostei. A psicanálise ela vai falar isso. Mas me explica melhor então, só para ver se eu entendi. O indivíduo e o sujeito do inconsciente, né? O indivíduo seria o quê? Seria a minha matéria, e o sujeito do inconsciente, a mente ou a alma? A gente pode dizer que é isso? Isso, o indivíduo, porque assim,
psicanálise, ela parte do pressuposto da imparcialidade. Então, ela não subjuga, ela não tem um olhar de julgamento, um olhar que caracteriza o normal, o anormal, o diferente ou não, né? Então, nós respeitamos o indivíduo 100% em sua essência. Mas o sujeito do inconsciente, ele se diferencia. Por quê? Porque existem alguns comportamentos, existem algumas atitudes, existe algo dentro dele que faz com que ele tenha algumas reações, né, que ele próprio muitas vezes desconhece. Então, por isso que algumas pessoas têm dificuldade nessa questão de, por exemplo, todo ser humano tem muita dificuldade em finalizar ciclos. Então, existem as repetições, ele repete esses ciclos. Então, existe esse vício comportamental de ele viver essas repetições, né? Então, por N motivos. O que eu sempre falo para meus alunos, nós precisamos desenvolver uma musculatura emocional. E muitas vezes nós confundimos isso na questão do agradar, né? E eu sempre costumo falar, gente, agradar não é amar. Amar é quando você corrige, é quando você consegue fazer com que esse sujeito seja realmente consciente da sua responsabilidade. Por quê? Porque a tendência é que nós imputamos a Deus algo que, na verdade, depende da nossa atitude, da nossa mudança, né? Então, tudo Deus é capaz? Tudo Deus é capaz, mas existe uma porcentagem que nós precisamos realmente buscar, né? Até a Nova Vida, que é o ministério que eu sou obreira lá, nós falamos muito dessa questão de admitir. Então, a psicanálise, ela vai trazer esse sujeito formatado, né, com características que vem também com características de um olhar do outro, e ele vai pegar essa sensação, ele vai pegar essas angústias, ele vai pegar essas frustrações, e de alguma forma ele vai, bom, ok, eu não sou aquilo que fizeram de mim, mas eu posso mudar, né, a partir de agora, que eu consegui identificar, então eu consigo elaborar, eu consigo ressignificar. Né? Então, até eu costumo dizer que a questão de vitimismo, na verdade, é um egocentrismo. Porque será que realmente tudo gira em torno de você? Né? Então, assim, qual é o seu ganho secundário que ainda te mantém numa posição de vitimista? O que te impede, qual é a sua dificuldade em querer ser transformado, em querer assumir uma responsabilidade ou em querer ainda imputar no outro algo, né, que você consegue já estabelecer e identificar e daí em diante seguir em frente, porque nós servimos um Deus que é um Deus de movimento, né, a palavra Deus diz de isso. movimento, gostei. Ele pairava, né, que o Espírito Santo pairava, então um Deus de movimento. Então essas repetições, quer ver um caso? Eu sempre dou esse exemplo. Sabe aquela pessoa que chega e fala, nossa, eu atendo muitos casos assim, eu sempre vou no mesmo padrão, sabe? Eu já tive vários namorados, nenhum dá certo, sou maltratada, eu só acho pessoas que realmente são infiéis, me tratam mal, são grosseiras. Na verdade, você inconscientemente, você está buscando esse tipo de... E você nem sabe, né? E você nem se dá conta disso. Então, eu tenho o dedo podre. Na verdade, não é seu dedo que é podre. Na verdade, é você que inconscientemente busca isso. Por quê? Porque a sua alma aprendeu a lidar com essa situação. Então, de repente, você foi uma pessoa que cresceu num ambiente que teu pai era, né, falava de um tom de voz mais alto, ou de fato, né, era mais grosseiro. Enfim, você cresceu, né, sendo constituído acerca desse ambiente externo. Então, você vai pensar, se o seu inconsciente pensa assim, como é que eu vou gastar energia para lidar com uma pessoa que me trata como princesa se a minha mãe foi tratada como plebeia? Eu não tenho direito de ser uma princesa. Então, a gente também... E a grosso modo, a psicanálise ela é um romper da mente. Porque hoje em dia a nossa prisão é a nossa mente. Porque isso é um negócio muito louco, porque assim, que a gente falou, né, por causa das crises de ansiedade, que tá, prejudicando muita gente, inclusive eu tive crise de ansiedade, algo terrível. Assim, é mais de romper, né, a questão da mente, tipo assim, no caso do exemplo que você deu, da uma moça que, né, eu nunca vou ser feliz, só arrumo canalha, que não sei o quê. E, acho que inclusive, eu vi uns testemunhos essa semana, a mente, ela é tão poderosa, você ter a mente positiva, que eu vou distribuir uma pastora, ela falou que ela tava com câncer, né? E ela meio que se conformou, tipo, eu tô com câncer, eu oro pra Deus, não sei o quê, mas, tipo, sabe? Mas como assim? Meu Deus cura. Mas tá, e seu coração, a sua mente? Você tem fé suficiente?
pra crer que Deus cura. E ela começou a meditar, tipo, não. Ela começou a ordenar pra célula dela, não, célula, você vai se regenerar, você vai se curar. Começou a orar disso. Foi fazer o exame, cadê o câncer? Meu Deus. O reino, né? O reino, ele é despertado pela fé, né? Jesus muitas vezes falou, a sua fé te curou, Sim. né? A sua fé fez alguma coisa. Então, o reino, na verdade, é movido pela fé, né? E a fé é algo que você não se vê. Você Certeza das coisas que não se você vê. mentaliza ela. Você tem fé num Deus que, vamos dizer assim, invisível. A palavra é clara em dizer que o que move, né, montanhas e o que faz as coisas acontecer no reino espiritual é a fé, né, a certeza daquilo que eu não vejo, né, mas eu creio. Exatamente. Né? Exatamente. Agora, voltando um pouquinho para a psicanálise, a Sônia falou tudo sobre psicanálise e de vez em quando eu me sinto analisado. Será? Entendeu? Será que Não, né? Só que existe algumas coisas que ainda, eu sinto que algumas coisas ainda estão prematuras nessa questão da análise do humano e aí como ciência. E aí eu e a a gente fica assim, conversando muito sobre isso, né? E uma das coisas que conflita muito é esse lado cristão com a psicanálise. Né? E eu acho que seria legal ela falar um pouquinho sobre o que é ser um psicanalista cristão e os limites disso tudo. é isso aí. Isso aí é bem delicado falar. Por quê? Porque é algo muito pessoal e algo que eu não busquei em literatura nenhuma, desconheço, né? Mas muitas pessoas me perguntam: o que você acha da psicanálise? O que você pensa de uma... eu quero fazer um curso com uma psicanalista que é cristã. Isso me preocupa muito, porque a psicanálise em si, ela é uma metodologia, né? Uma ciência. Algumas literaturas vão defender isso, mas eu defendo como uma metodologia de investigação, e ela é totalmente ateísta, então ela não aponta para a pessoa de Jesus, né? Ela sempre vai apontar para a questão humanista, ela vai apontar para a alma, né? Então ela vai apontar para a psique, enfim, N coisas. Então, como que uma psicanálise que ela é ateísta, ela não aponta para a pessoa de Jesus, ela é cristã. Agora sim, ela é uma... Eu falei isso em sala de aula, eu falei assim, gente, entenda, quando eu falo que eu creio que Deus me levantou para, na verdade, combater a psicanálise e ser contra a psicanálise, não é no sentido de não concordar com a psicanálise, porque ela é incrível. Se você for olhar lá os que estão por trás, Freud, Lacan, Winnicott, e tantos, Jung e tantos outros, existem algumas, a maioria ali, são ferramentas importantíssimas que nos ajudam na identificação. Então você vai perceber alguns comportamentos, a pessoa na verdade ela tem um comportamento de identificação, ela tem um comportamento de substituição, ela tem um comportamento de projeção. Isso acontece, os mecanismos de defesa, né? Falando de modo mais simples, né? Porque a psicanálise não é tão simples assim. Né? Então ela é bem, na verdade, complexa, mas assim, de uma forma simples para que vocês consigam entender. Então, existem, é claro, que todo esse fundamento, toda essa estrutura, né, que veio lá de Freud, nos ajuda a identificar, por exemplo, a gente é corpo, alma e espírito. Então, assim, eu tenho uma dificuldade, ela vem de onde? Ela vem do corpo, ela vem do espírito, ela vem da alma? Né? Então aquilo que eu alimento mais é o que acaba determinando a minha vida. E nós fazemos escolhas muito baseadas no que está no nosso inconsciente, porque nós somos formatados pelos nossos desejos, nós somos formatados pelas nossas faltas, porque só tem falta se existe um desejo, só tem desejo porque existe uma falta. E todo o excesso, eu sempre falo isso também, todo o excesso esconde uma falta. Então nós somos esses seres humanos, sociais, e muito mais agora que nós vivemos dentro de uma sociedade, de uma geração que ela não é mais vertical, né? Ela é totalmente horizontal. Então, quando ela era vertical, era muito mais fácil você imputar no outro a questão de hierarquia, né? A questão de submissão. Hoje você fala, é até perigoso você falar submissão, que as pessoas pensam, peraí, o que é? O que é submissão? É você ter a mesma missão, é você estar andando ali junto, mas as pessoas hoje não entendem, porque essa palavra já foi tão distorcida, né? Então, que é uma ofensa.
Então, e também essa questão que Bauman vai nos dizer, a questão da liquidez, né? A questão que não existe mais a profundidade, só existe a superficialidade, existe as conexões, as pessoas não estão mais com uma escuta madura para ouvir aquilo que você tem a dizer. Cara, né? isso é muito real. Nossa, Então as pessoas demais. vivem hoje numa sociedade exaustiva, as pessoas estão entorpecidas, né? Então, como se analisa um sujeito do inconsciente, uma pessoa que está totalmente entorpecida, uma pessoa que está totalmente pensando acerca da sua performance, da sua autoprodutividade, do parecer ser, porque nós assim, essa agenda progressista, ela vem primeiro lá do século XIX, na época de Freud, que era o importante o ser, você tratar o ser. Né? E houve em algumas outras, a filosofia, por exemplo, tentou resgatar esse ser, mas aí com toda a Revolução Industrial e todo, enfim, a pós-modernidade, então aí começou a ser importante o você ter. Você ter. Né? Porque o ter significa aquilo que você conquistou, né? Muitas vezes a sua identidade, quem você é. Pode ver, a pergunta mais difícil que eu faço, gente, eu faço em sala de aula, e eu dou aula para o pessoal que é pós-graduado, eu dou aula para o pessoal que já é psicanalista há bastante tempo. Quem é você? E é tão simples, mas é muito difícil. Então a pessoa acaba dizendo, eu sou, né? Eu acho que já conversamos sobre isso. Eu sou engenheiro, tenho 2 filhas, sou estudante. Não, isso não estou perguntando o que você faz, é quem você é. A sua essência. A sua essência. Eu sou... Isso é muito forte. Eu sou calmo, eu sou ao mesmo tempo extrovertido, mas você está dizendo que você é assim, baseado em quê? Você está se baseando em quê? Você está se baseando no olhar de um outro que te disse isso, ou numa visão sua? Mas é porque as pessoas dizem que eu sou assim. Então você está acreditando, confiando a sua vida numa opinião. Eu adorei isso. Nossa, Porque é isso muito comum a gente... uma pessoa fala que eu sou calmo, 2 pessoas falam que eu sou calmo, 3 pessoas falam que eu sou calmo, beleza, eu adoto esse ponto, beleza, é fato, eu sou calmo. Mas Certo? quem que é você quando ninguém tá vendo lá na sua casa, sozinho? Essa é a questão também. Não, mas eu acho que o ponto que a Sônia tá querendo falar não são as pessoas que vão dizer quem eu sou. As Exato. pessoas, elas enxergam alguns comportamentos nossos e elas vão saber falar alguma coisa, uma característica ou outra, certo? Mas a convicção de quem eu sou vem de quem? Exatamente, é isso que eu falo pra eles. Falo, gente, é baseado em quê? Porque o nosso olhar, gente, ele se baseia em alguma coisa. E aí você vai imputando essa identidade, tanto que a psicanálise vai falar do falso eu, do eu real. Então, você vai imputando uma identidade acerca daquilo que disseram sobre você. Mas para que você realmente se conheça, ou então ele fala assim, mas é porque eu tenho autoconhecimento, eu fui buscar, eu fui fazer terapia e eu descobri isso. Tá, então você está me dizendo que você está... Não, O Zeca, ele não perde um podcast. Não, ele... Você está me dizendo que você está, então, que você está concluindo a sua essência, a sua identidade, baseado naquilo que você teve de experiência de autoconhecimento? Não, para que você realmente saiba quem você é, a sua essência, o seu chamado, o seu propósito, você é o Criador. Você tem que ir ao Criador. É o Criador que te desenhou, foi Ele que te deu um desígnio, né? Foi Ele que fez todas as coisas, porque a palavra diz que dele vem todas as coisas. Então vem dele, nós somos a imagem, né? Nós somos a imagem desse Deus. E, Sônia, e nos dias de hoje, que esse excesso de informações, cara, porque assim, a psicanálise hoje da galera, a gente tendo esse começo de conversa aqui, é o quê? É as telas. Tipo assim, a fuga, eu acho, né? além de ser a fuga, tipo assim, eu tô vendo aquela informação, eu tô vendo aquele videozinho, pô, eu vou ser aquilo, pô, eu já fui aquilo, pô, não sei o que, aquela mistura de presente, passado, futuro, que você acha que dificulta hoje você atuar na sua área, assim, que esse monte de
disse-me-disse, Hoje a chorrada identidade de é fluida, informação, né? Hoje a identidade é fluida, né? Ela muda. Hoje eu sou alguém, amanhã eu posso ser outra pessoa. Cara, isso é uma coisa polêmica, porque olha, esse negócio de tipo assim, você é o que você sente, meu Deus do céu, é só Jesus pra ter misericórdia, né? A pessoa fala que se sente, hoje eu sou um cachorro. Tá bom, irmão, vai lá, gatinhar do chão. Eu penso dessa forma, né, que assim, quando Deus estabeleceu o mundo, ele estabelece de uma forma muito estruturada, né, ele estabelece de uma forma de uma forma muito organizada. Então, assim, Deus é um Deus que ele cria o ser humano, né, ali, Adão e Eva, né, representando a humanidade, então ele cria esse ser humano, e Deus é um Deus tão maravilhoso que ele cria o ser humano para ter um relacionamento com ele. Uhum. E aí você vai ler lá em Gênesis que ele fala que ele atribui ao homem uma responsabilidade como quase que sendo um co-criador junto com Deus, porque o que ele vai falar? Olha, agora vocês, o que vai falar para Adão, né? Ele multiplique, frutifique, e agora vão, né, dar nome às criaturas e tudo mais. Então, o que eu penso sobre isso? Depois da queda, essa relação com o Senhor se perdeu. Por quê? Porque eu penso assim, tá? O que é comer do fruto proibido, né? A gente não sabe se é fruta, o que é, né? Mas é o fruto, fruto proibido. É porque eles queriam ter discernimento ali do bem e do mal. Então, o que eles estavam querendo dizer ali? Não, eu não quero mais seguir a direção que Deus estabeleceu, conforme essa estrutura que ele criou, porque tudo que ele cria é perfeito. Então, eu saio dessa estrutura, né? Porque eu prefiro agora ser independente, eu prefiro fazer as minhas próprias escolhas. Então, eu quero ter esse conhecimento do bem e do mal. E a partir dessa queda, que foi um episódio horrível, que foi uma tragédia, né, mas aí, amém, que vem Jesus, né, e tudo mais, mas foi uma tragédia que aconteceu para a humanidade. Sim. Então, a partir daí, tudo se perdeu. Então, hoje, o que eu vejo, né, que as pessoas estão muito mais voltadas para a sua alma, para as suas emoções, para os seus prazeres, para os seus desejos. Uhum. Muito. Então, as pessoas, elas fazem de tudo para saciar um prazer, para saciar um desejo, ainda que isso vá contra o que a pessoa até mesmo acredita. Você vê a questão, a gente lida muito isso na Nova Vida, a questão de masturbação, a questão de sexualidade, a questão de pornografia, né? Tem muitos que eu já estudei sobre isso, na época que eu fazia o mestrado, e que muitos acabam cometendo esse ato, não porque eles querem, na verdade eles querem se livrar disso. Mas o prazer, né, eles são tão movidos por aquilo que eles sentem, movidos pelas suas emoções, que eles não conseguem se posicionar e dizer assim, não, aqui eu não quero mais. Entende? Então eles colocam as emoções num patamar que, na verdade, Cristo tem que estar nesse patamar. Né? O que é mais importante para você? Então, assim, se você é um cristão e você acredita na verdade, então como é que você está tomando decisões e escolhas fora da palavra de Deus? Você está tomando decisões e escolhas através de uma terapia, não estou menosprezando. Mas o que acontece? O relativismo entrou. Né? Então, assim, o que era absoluto, hoje, não é mais absoluto. Hoje, a gente pode discutir sobre isso. E antigamente, né, com essa questão do relativismo, as pessoas realmente acreditavam numa verdade absoluta. Uhum. E a psicanálise vai lidar muito a psicanálise fala muito desse paradoxo, né? Mas o que é verdade para você não é verdade para mim, por causa da subjetividade. Então, tudo ela coloca a subjetividade. E, é claro, eu até entendo esse ponto de vista, porque a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, né, o que a pessoa acredita, é claro que sim, mas você falar que a verdade não é a tua verdade, só existe uma verdade. Eu sempre falo que essa verdade, ela transforma a realidade, mas a tua realidade não consegue transformar a verdade. Porque a verdade é uma só. Com certeza. É isso. É a verdade da Bíblia, a verdade de Cristo. Exatamente. Então as pessoas, elas ficam buscando um sentido da sua existência que se perdeu lá. Por quê? Porque ela não está mais seguindo a direção de Deus. E quando Deus aponta o caminho, quando Deus te dá uma direção, né? Essa é a verdade que Deus para a tua vida. E quando você não submete mais a essa direção, você está submetendo a quem? A sua direção. Sabe aquele coisa? Eu sou dono do meu nariz. Eu faço o que eu quero, já sou adulto, o dinheiro é meu. As contas quem paga sou eu. Não, pode deixar que eu seguro a onda, fique em paz. É uma coisa tão complicada, né? Porque existe vamos chamar um paradoxo em tudo isso, porque ao mesmo tempo que
você tem uma geração tão informada e que se diz tão posicionada e que se diz tão independente, mas quando há um abalo emocional, você vê que, Não sabe pra onde recorrer. não sabe recorrer, não sabe se identificar, não sabe o que fazer, né? Sim. E isso está em nosso meio dentro da igreja, Tá dentro da igreja muito. né? Com Então, certeza. assim, porque existe um conflito. Ao mesmo tempo que muitos cristãos não se identificam, não sabem a sua real identidade, existe um conflito emocional que, se eles não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Mas eles estão dentro da igreja, Isso aí, Mael. entende? Sim. Então, hoje, e você vê muita gente dentro da igreja com grandes problemas emocionais que batalham com isso, né? Sim. E aí, isso se confunde muito facilmente, porque até onde isso é problema emocional e até onde isso é problema espiritual. Tem que saber diferenciar, né? Uma coisa... Qual é o espírito, né? Exatamente. Porque tem o processo de cura e libertação e tem o processo de renovação da mente, Isso é muito que interessante. eu creio que é coisas distintas, né? Sim. Porque libertação você libera no seu espírito. Renovação da mente, acho que tem mais a ver com a sua, do que você quer, né? Com a sua alma. Mas isso é uma boa pergunta que eu vou fazer pra Suane, porque a Suane participa do NV, né? E no NV um ministério de cura e libertação, não é? Libertação, sim. Me fala uma coisa, como que eu diferencio se um caso é um caso de fazer um seminário de cura e libertação ou não? É um caso onde a gente pode aplicar a psicanálise e eu vou tratar ali a alma da pessoa, não tem nenhum problema espiritual. Porque muitas vezes a cura e libertação, ela é uma libertação almática também. Ou não? Não, ó, haja visto, quando nós participamos, né, daquele congresso que teve de cura e libertação, do apóstolo Gesser, tudo, você vê quando ele chega na ministração, que ele fala da questão de pedir perdão, porque o que é o pedir perdão? É uma libertação de uma ferida, da tua alma, né? Então a pessoa ela consegue Total. se libertar, então você percebe ali até alguns gemidos, Sim. né? Porque o corpo fala, né? O corpo ele somatiza, então isso, claro que vai acabar sendo identificado através do nosso corpo. Então, existe uma ponte, assim, tudo que é excesso, né? Então, por exemplo, os ciclos que são repetições, os excessos, eu caracterizo isso quando existe um excesso, quando existe algumas crenças limitantes que paralisam a pessoa, que a pessoa ela não consegue se destituir disso, a pessoa ela não consegue se livrar disso, e muitas vezes ela tem até a dificuldade de querer reconhecer, de querer buscar isso. Então aí eu vejo que esse excesso ele pode ser algo também espiritual. Porque o que a palavra de Deus diz? Que lá em Efésios, vai lá, acho que é 4:28, vai dizer que aquilo que me controla cria oportunidades para o diabo agir. Está lá em Efésios 4:28. Então, tudo que me controla vai criar oportunidades para o diabo agir. Então, o que controla a tua Muito alma? legal. Então, assim, como que está a tua alma? Da mesma forma que a tua alma está, a tua vida está. Então, assim, a tua alma, a tua vida está como a tua... Foi algo assim que eu falei numa palestra uma vez, Sim. né? Como que está a tua vida está como a tua alma está, né? Se a tua alma está bem, você está bem. Se a tua alma prospera, você prospera. Muito Né? legal. Por quê? Porque a tua alma ela tem que ter ligação, é a palavra de Deus, ela tem que ter a direção. Nenhuma pessoa que ela não tem a sua identidade, uma pessoa que ela tem as suas crises de existência, existenciais, porque a alma dela não está seguindo as direções e a estrutura que Deus criou. Deus criou uma estrutura, e dentro dessa estrutura existe uma direção. E essa direção é dele, é ele quem nos dá essa Isso é muito legal. essa Tá tudo direção. interligado, né, Sô? A real tá tudo interligado. Se você tem um corpo, uma alma e um espírito. Se a sua alma tá doente, isso vai acarretar alguma consequência no teu corpo, certo? Doenças psicossomáticas. Sim. E vai acarretar algum tipo de consequência no teu espírito. Quando você tá mal mentalmente,
você não consegue se conectar tão bem com Deus. Certo? E a mesma coisa para o espírito. Se você não está bem espiritualmente, isso vai acarretar problemas na alma e no corpo. Se você não está bem no corpo, vai acarretar problemas na alma e no espírito. Então tá tudo interligado, né? Deus nos fez de forma completa. Sim, exatamente. E assim, de tudo passa pela nossa mente, gente, porque a nossa mente determina todas as escolhas que nós fazemos, né? Então tudo passa no crivo da mente. E por isso que a palavra diz lá de Romanos 12:2. Então nós precisamos passar por uma transformação de mente. E isso só é possível quando nós realmente temos esse encontro com Cristo, e quando nós nos submetemos, e quando nós dizemos assim, agora é a tua vontade, não sou mais Amém. eu. Porque o que acontece, eu falo muito isso também, o que eu penso acerca disso? Paulo, ele vai dizer assim, ó, eu reconheço que eu tenho o direito, né, mas como que ele fala? Abro mão. Eu abro mão desse direito, entende? Eu abro mão desse direito para que eu não seja beneficiado e para que eu não reivindique algo que eu penso ou imagino que o outro me deve. Porque Jesus fez isso na cruz. Jesus, ele não reivindicou nada, ele não tinha um pecado. Então ali ele se entregou de corpo, alma e espírito, e ele foi 100% ali entregue. Ele não foi algo que, não, mas isso eu dou, isso não é tudo. Então o que eu quero dizer com isso? Que eu abro mão do meu direito para viver a vontade de Deus, porque quando você entrega a sua vida para Cristo, ser cristão não é um sentimento, ser cristão é uma atitude, ser cristão é uma mudança de vida, é um estilo de vida. Então, eu tenho que passar por essa cruz, e quando eu passo por essa cruz, eu não mais reivindico algo que eu penso que o outro me deve. Então, a pessoa que se sente injustiçada, a pessoa que se sente magoada, a pessoa que se sente vítima. Tem pessoas, gente, que ela cresce com uma identidade achando que ela é vítima daquilo que fizeram. Tudo bem, ela sofreu uma violência, ok, isso é horrível, que tragédia, nós vamos cuidar, nós vamos tratar, né? Nós vamos falar com essa pessoa. Então, o que aqui na figura de psicanalista? Eu vou te oferecer uma escuta madura, eu estou 100% contigo nesse momento da nossa sessão, nesse setting analítico, né? Nessa aliança, né? Do analisando com o psicanalista. E a maioria das pessoas não tem esse espaço. Por quê? Porque o olhar do outro já é um olhar de julgamento. Já é um olhar, mas sai dessa, você tá com depressão, gente, para, não é assim. Sim. Entende? E não é, então a gente precisa olhar para o outro, por isso que ela separa o indivíduo do sujeito do inconsciente. Porque ali está um sujeito do inconsciente sofrendo de algumas angústias e de algumas frustrações, que nós precisamos o quê? Entender e nos colocar na história dele. Com certeza, porque tem situações que a gente pode ter que o Guilherme tá passando, eu olhar, falar, nossa, o Guilherme é mole, né? Puta, essa situação nada a ver, vai logo. Mas pra ele soa de uma forma diferente, que pra ele é uma tragédia, pra mim não. Uma outra situação na minha vida e vice-versa, né? Exatamente. E eu acho que uma coisa pra gente ser uma pessoas saudáveis mentalmente, né? É a gente praticar o poder do não, né? Porque a gente não sabe ouvir não. Pode falar que não, eu sou mal. Não, a gente não sabe ouvir não. Porque quando uma pessoa tipo assim, eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? De estar junto, mas quando você dá o choque do não, tipo, nossa, mas você falou não, tipo, não, sabe? A pessoa fica em cima do muro. Eu já tive problemas seríssimos com a questão de, tipo assim, de sempre não querer magoar. Falar sim. Falo sim, eu falo, não, eu vou pensar, ou talvez, só que no meu coração, eu sei que eu não quero ir, eu não vou. Mas eu falo só pra. Então assim, já acaba se estrepando, na verdade, com Deus, por conta de não ter essa libertação da mente, né? Essa metanoia da mente Sim. O não é uma atitude de amor para com você e para com o próximo, muitas vezes, né? Porque muitas vezes tem que falar, não, é isso, não é isso. Exatamente. Por que as pessoas têm dificuldade de falar não, gente? Porque existe algo que a literatura vai
né, algo que eu vou fazer um workshop sobre isso, sobre as feridas emocionais, que são 5. Então, existe uma ferida que a primeira, que a maioria, né, não vou totalizar, mas a maioria tem a ferida da rejeição. Em algum momento você passou por uma situação e você entendeu que era uma rejeição, né? Então, ou por excesso de cuidado, ou por excesso de mimo, ou de fato porque aconteceu alguma situação da qual o sujeito ele acabou se sentindo rejeitado. Então, o que a pessoa rejeitada ela faz? Ela primeiro ela se rejeita porque a dor é tão grande, então ela se rejeita para não ser rejeitada pelo outro. Então, o que é o se rejeitar? É quando ela fala sim para todas as coisas. Então ela sempre vai se colocar em segundo plano, ainda que ela sabe que no final do dia ela não vai cumprir com as coisas, mas ela tem uma dificuldade imensa de falar não. E outra coisa que está por trás, o desejo de reconhecimento, porque existe uma rejeição. Então a pessoa que ela rejeita, ela se sente, ela tem essa ferida, ela quer ser reconhecida. Essa linguagem, isso chega a ser a linguagem de amor dela. Então ela faz isso, a maioria das vezes, inconsciente, e porque existe um dano secundário. Então, até a gente fala que ela usa a máscara do escapista, né, a raiz da rejeição, porque é aquela pessoa que ela fica ali tentando se ausentar, mas ao mesmo tempo ela cria uma situação para que ela seja o foco, o centro de todas as coisas, porque é dessa forma que ela recebe alguma atenção. Entende? Então é uma característica muito de codependente, por exemplo, né? Então o codependente, quando ele fala, quando ele facilita, quando ele é um facilitador, ele não está fazendo isso porque ele quer, ele não está fazendo isso, eu quero ser um facilitador, eu quero realmente ver a pessoa morrendo. Houve casos de mãezinhas, de eu perguntar, mas você prefere que ele vá internado numa clínica, né, num lugar terapêutico de reabilitação, ou você prefere enterrá-lo? Eu prefiro enterrá-lo. Nossa. Eu prefiro, porque eu enterrando, pelo menos ele está comigo, ele está do meu lado, ele está dentro de casa, ele não vai para uma clínica. Então, assim, olha como que é essa questão. Então, não é o amor pela pessoa, né? É o amor porque ela sente a necessidade da pessoa estar do lado dela. Exatamente. Então, na verdade, é um egoísmo. É um egoísmo. Né? Que a psicanálise vai dizer que existe lá a questão narcísica e tudo mais. Então, por isso que eu sempre falo, gente, agradar não é amar. Agradar é diferente de amar. Amar é quando você tem que... Do que a palavra diz? Que eu corrijo quem? Amo. Quem eu amo. Então, assim, o amar é você ter que corrigir, é você ter que disciplinar, é você gastar tempo, é você, né, conhecer a pessoa, você escutar a pessoa. Escutar de verdade, né? E não só fingir que está escutando, escutativa. E para escutar, você tem que ter uma maturidade na sua escuta. Você não pode ser imaturo também na sua escuta. Ô, Soy, você acha que assim, ó, vamos supor, eu fui pra igreja, me libertei dos vícios, tudo, tô lá. E o que a Bíblia fala? Quem já pisou no Santo dos Santos, então o louvor que fala sobre isso, né? A gente não consegue viver sem a presença. E eu comecei a me questionar uns tempos atrás, falei, gente, porque assim, é nítido pra nós aqui, pra várias pessoas que estão assistindo a gente vê tanto, mas tanto, homem e mulher de Deus se desviando. Falou, mas não é possível. Aquela pessoa... Você crê que isso tem a ver, que não teve, essa pessoa, ela pode ter conhecido a Cristo, pode ter se libertado dos vícios, tudo, mas você crê que tem a ver que a pessoa não teve uma renovação da mente? Ela pode, assim, ter se perdoado, ter em certa situação, mas aquela renovação da mente para que as coisas ruins, a dificuldade, porque às vezes a gente tá bem. Aí vem a dificuldade, a gente dê aquela, tipo, nossa, de novo, você crê que pode ser isso? É tipo uma metanoia da mente, uma mudança? Porque decorrer da situação, assim, porque assim, vamos usar, acho que pode ter. Eu acho que a pergunta do Wesley é assim, eu vou tentar sumarizar e você vê se eu tô certo. A pessoa que se desvia, ela foi que ela não se entregou totalmente quando ela se converteu, ou é algum outro motivo? Não, eu até creio que a pessoa pode ter se entregado. Porque eu conheço pessoas assim, que hoje tá muito fraca na fé, e tipo, era uma pessoa que você fala, meu Deus, tipo assim, a pessoa olhava pra você e te revelava tudo. Pessoa conectada com Cristo. E você vê que, e hoje conhecendo a pessoa, eu vejo que não teve um trabalhar da mente. Ficou muitos sofismas do passado. Entendi.
Entende? Então, você acha eu vou até mudar um pouco a pergunta, você acha que os pastores hoje, a igreja devia tratar mais essa questão da mente, dessa renovação da mente? Sim, com certeza, mas isso é muito complicado também. Por quê? Porque isso é algo muito individual. E aí entra a questão que a psicanálise fala tanto da questão da subjetividade. Então, aquilo que nós estamos vendo por fora não é a realidade do que está acontecendo por dentro, né? Agora, existem algumas barreiras que a própria pessoa, ela cria por conta de uma rejeição, de uma rede de abandono, de humilhação, de injustiça. Nós não sabemos. Então, nós não temos como entrar nisso. Agora, o que eu penso? Que Deus é um Deus poderoso, Deus é o Criador, tudo vem dele, e é claro que se a pessoa se abrir no sentido de ser humilde, o que eu creio que leva a uma conversão, a questão da humildade, porque o Senhor se manifesta nas suas fraquezas, mas o quanto eu tenho humildade para me submeter a uma direção de Deus e não mais ao meu desejo, ao que eu penso. Eu sou assim, gente, não adianta. Vocês vão querer que eu fale baixo? Gente, não consigo. Mas vai ter momento que eu vou ter que falar. Gente, mas eu sou assim, meu jeito de falar, eu sou explosivo. Não, vai ter momento que você não vai poder ser explosivo. Quanto que você consegue se submeter à vontade dele, permitindo essa transformação? Mas eu não vou ser eu. Você vai ser você vai ser aquilo que Deus deseja que você seja, não é o que você quer. Mas é o que Deus necessita que você seja para atender aquela pessoa. Muito bom. Cara, Sim. maravilhoso isso. Nossa, eu vou fazer uma sessão com você. Faz uma aula teste, né, Sônia? Aula teste. Depois. Gente, é que assim, eu não queria ficar só falando, mas assim, eu sou. Não fala então, uma outra. É que é coisa que tem que estar borbulhando aqui. E uma situação, só que assim, inclusive essa semana, eu acho que Deus, como a gente sempre fala, né? Tudo é por Ele, para Ele, todas as coisas. Eu acho que a gente sofre um pouco com todas essas situações por a questão do seguinte: qual que é a nossa mente? Tô aqui na Terra, certo? Obviamente, somos filhos, mano. Deus, ele vai se alegar dar as coisas pra gente. Mas qual que é o principal objetivo de a gente estarmos aqui na Terra? O ID. Acabou. É o ID. Aí o que a gente foca? Que vocês deram até risada comentando outra vez. Vou pra faculdade, tenho um bom emprego, depois eu caso, depois o filho, não sei o que, e vai. Aí para as viagens, aí Deus fica olhando assim, ué, mas e eu? Né? Então assim, a gente passa a nossa vida toda querendo construir, conquistar e não sei o que. E o principal objetivo, que eu acho que tem que ficar fixado na cabeça, que tem que ter essa metanoia profunda na cabeça do cristão, é o objetivo de nós estarmos aqui hoje. Por que nós estamos aqui hoje? Por que Deus nos fez? Foi por um único objetivo: relacionamento. Vacilamos lá, depois veio o Cristo e falou assim: o que vocês vão fazer agora para consertar essa bagunça? E de pregar o evangelho, que é o nosso manual de instrução, a palavra, né? E se vê essa dificuldade de aceitar, tipo assim, não o meu eu, não, eu tava falando, né? Não, tipo assim, vou abrir mão daquilo que eu quero para seguir a Cristo, né? Porque é difícil, né? Na cabeça das pessoas, muitas das vezes na nossa, tipo, nossa, mas parece que eu tô atrasado, todo mundo tá evoluindo, nossa, eu tô perdendo tempo. Mas não é, a gente sabe que de vez a gente tá ganhando tempo, né? Vivendo para Cristo, né? Eu fiz até uma pergunta hoje pra um amigo meu lá no serviço, eu fiquei perfeito. Nossa, veio de mim isso mesmo? Todo mundo tem medo da morte, correto? Mas cara, se você parar pra pensar, a morte é algo mais maravilhoso e lindo que existe na Terra, no mundo. Porque você tem que entender que quando você é cristão, se você morrer, você vai direto pro Pai. Você vai encontrar aquilo que a gente mais acredita, que a gente passa a nossa vida toda pregando para as pessoas e falando e faz. Porque assim, cara, seguir a Cristo não é uma coisa que é né, simples. Não é, pessoal, falar que é, não é. Você amortizar sua carne e seguir a Cristo. Então a gente vive em prol disso. E você saber que você vai encontrar com o Pai, então você percebe que a gente vive tudo ao contrário, né? Tudo a gente desfigura essa questão, né? De... Sim. O que eu sempre falo também, né? Que eu atraio... Eu sempre falo assim, né? Que eu atraio o céu que eu mereço através das minhas palavras. Então, por quê? Porque a palavra diz que morte e vida
tem poder na sua língua. Uhum. Então, eu creio, gente, que a palavra também diz que o Senhor, ele supre todas as nossas necessidades. Então, Amém. é bíblico Real. que todas as suas necessidades são supridas. Tudo que você deseja a mais é excesso. Boa. É uma falta que está escondida ali. E por que você precisa desses excessos se a palavra me garante que Deus supre todas as minhas necessidades? É então, verdade. eu atraio o céu que eu mereço através da palavra que eu professo. Por quê? Porque morte e vida tem poder na sua língua. Então, quando nós acordamos, falando, né, dessa questão, quando nós acordamos, não é mais um dia, eu preciso acordar e profetizar sobre a minha vida que Deus supre todas as necessidades, que vai ser um dia maravilhoso, que eu vou viver aquilo que Deus tem sobre a minha vida, que a porção daquele dia vai ser vivido, que é isso. Só que a gente muitas vezes acorda atrasado, murmurando, tem que trabalhar, Sim. Sim. cheio de coisa, né? Mas eu acredito muito também que isso daí é muito é muito pelo fato de você praticar para aprender, praticar para dominar. Porque como a sua disse, nem todo dia eu acordo bem, nem todo dia eu acordo sorrindo, nem todo dia eu acordo com esperança. Mas o que é o reino de Deus? É vencido a força. Então eu tenho que, o que Paulo diz? Também matar a nossa carne, nossa emoção. Então assim, mesmo no dia ruim, que eu não acordo bem, mesmo não estando legal, mesmo não estando feliz, eu profetizo sobre a minha vida que esse dia será fantástico. Amém. É isso, Amém, é onde a cara. palavra que eu libero atrai o céu que eu mereço. A partir disso, e uma coisa que eu sempre falo também, que todo mundo vai passar pelo deserto para conquistar, né, para chegar à sua terra A terra prometida. prometida. O Todo processo mundo. faz Mas parte. o tempo de deserto, quem determina é você. Isso é É forte. você quem vai determinar. Porque como é que você passa pelo deserto, vai determinar se você vai ficar nele 40 anos ou 40 dias. Sim. A gente tem um exemplo vivo na Bíblia, né? Mudando um pouquinho de assunto. Me conta, e a gente sempre faz essa pergunta para todos os convidados, a experiência mais sobrenatural que você teve com Deus e se isso tem alguma coisa a ver com o seu chamamento aí para ser psicoanalista. Sim, isso é muito interessante, porque, na verdade, eu fiz o curso de psicanálise em 2011. Meu marido, eu estava fazendo o curso de letras na época, eu já tinha administração, já estava no 3º ano de letras, no 2º ano de letras, né? No 2º ano de letras. E aí o Rodrigo falou assim, tem um curso de psicanálise que tá tendo lá na Unicamp e eu acho que tem tudo a ver com você. Aí eu falei, mas onde você tirou psicanálise? Né? Eu não gosto de pessoas, eu não tenho facilidade nenhuma para lidar com pessoas, eu não sei nem conversar, eu detestava. Você já era do DNV? Não era cristã, eu era doidinha. Eu era doidinha. Aí eu falei assim, mas nem gosto disso. Eu creio que vai ser legal, né? Eu acredito. Fui dar, né, a voz do profeta e fui fazer. Gente, pensa num curso que eu não entendia nada, porque eu tinha muita dificuldade na minha mente, porque eu era presa na minha mente, né? Existia espíritos na minha mente ali, demônios, né? Então eu tinha uma dificuldade muito grande na minha mente. E aí eu falava assim, mas o que eu tô fazendo com isso? Eu não tô entendendo nada, mas o que é? O que eles querem dizer? Meu Deus, Rodrigo, continua. Apenas faz. E eu me dedicava, gente, eu lia. Eu falava, mas Rodrigo, não entra na minha cabeça, não tem problema. Apenas faça. E olha só, né, a obediência te leva aonde a fé, né, como que é? A obediência te leva aonde a fé ainda não leva, né? Alcança. A fé, porque eu não tinha, né? Fé, nem sabia nada sobre isso. E aí, enfim, fiz o curso. Só que eu sempre trabalhei como secretária executiva. Nessa época eu trabalhava em São Paulo, para algum empresário, enfim, né? Que eu trabalhei para grandes empresários, presidente da Cosan, que virou Raizen. Né, da John Deere também e tudo mais. Então, ok, fiz lá o curso e fiquei. E algumas pessoas começaram a me procurar para que eu clinicasse. Então, para que eu fizesse e concluísse a psicanálise, porque para você concluir você precisa ter alguns pacientes pilotos. Então fiz, tipo, tô fazendo por obrigação, não me atraiu muito, voltei lá pro meu secretariado executivo, viajava, né, amor, muitas vezes eu trabalhei em São Paulo e voltava todos os dias, enfim. Aí foi meu processo de conversão. Dentro desse processo de conversão,
eu participei de um congresso no Bola de Neve, e glória a Deus pela vida das minhas líderes, a Eusei e a Berna, né, que a Berna não está mais entre nós, já foi para a glória, e a Berna sempre acreditava em mim. Então ela falava comigo, ela investia em mim, e eu falava, gente, mas ela é muito crente, essa mulher, porque ela tá olhando, porque eu acho que ela não me conhece, eu pensava, porque a minha essência, a minha realidade não é essa. Eu não sou essa pessoa que ela pensa que eu sou. E a Eusei também, né, amor, falava, gente, acho que elas não estão muito bem, não. E elas acreditavam, e elas sempre falavam isso pra mim, Suane, e a psicanálise? Suane, e aí? Aí um dia, eu creio que Deus falou comigo, e eu falei pro Rodrigo, né, eu falei, Rodrigo, vai ter um curso de data, que é tipo um mestrado da psicanálise, e eu gostaria de fazer. Aí o Rodrigo falou assim, vamos orar, mas eu creio que é de Deus. Eu falei, amém. Aí passou uma semana, o Rodrigo falou, pode fazer. Aí eu fui na minha liderança. Aí eu lembro até hoje que a Eusei, não sei se a Eusei lembra disso. Aí a Eusei falou, não, amém, é de Deus sim, porque Deus está levantando pessoas nessa área cristãs, porque não tem. Aí eu não entendi muito direito, e aí um dia ela chegou para mim e falou, Suane, Deus me mostra você escrevendo livros, você dando aula, e eu falava, meu Deus, ai, amém, né, voltei para psicanálise. E nesse processo que eu voltei para psicanálise foi, né, amor, o processo que eu estava também de conversão. E aí eu tinha participado de um congresso lá no Bola, eu tinha acabado de chegar, não era obreiro, não era nada, eu tinha acabado, tava cheio de carrapato, né. E aí eu fiquei nesse congresso e nós fomos para casa da minha sogra, lembra, amor? E aí minha sogra chamou algumas pessoas ali para fazer uma oração, e ali o Rodrigo começou a falar em línguas, aí eu fui batizada ali. Eu fui batizada ali, no meio da sala. Que legal. Em línguas, né, pelo Espírito Santo, e na hora que eu fui batizada, eu lembro que eu caí no chão, e eu comecei a profetizar, né, eu profetizei umas palavras, assim, mas eu não me lembro direito. E aí eu caí no chão e começou a me dar... E não era convertida ainda. Não, eu tava no processo. Tava no processo, né? Tinha aceitado Jesus já. 5 vezes, até que uma hora o Kit falou assim, viu, você que já aceitou Jesus, não precisa vir mais aqui na frente, porque eu ia lá toda hora. E aí me deu uma dor de cabeça muito grande. E foi uma dor de cabeça tão grande, que minha mãe faleceu, né, um dos motivos pelos quais eu também fui à igreja, porque eu sofri um luto, né, eu passei por um luto muito intenso, que minha mãe faleceu muito de repente, de AVC. Então ela estava de férias e ela desmaiou e não voltou mais. E aquilo, né, doeu muito. E nessa hora eu pensei assim, será que Deus está querendo me mostrar como minha mãe morreu? Será que Deus tá querendo me dar a experiência, né, da dor que ela passou? Eu não entendi. Aí aquela dor, e nós íamos embora, e eu vim vomitando lá de Artur Nogueira até a porta de casa, e aquela noite eu não dormi de dor de cabeça. No dia seguinte eu lembro que acho que o Rodrigo mandou uma mensagem para Edilson, ou eu mandei para a UZI, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, olha, eu tô com muita dor de cabeça, ore por mim. E eu lembro que, ou eu usei ou foi o Edilson, eu não lembro, que falou assim, olha, nós vamos orar, mas é de Deus. Tudo que Deus faz não é para retrocesso, tudo é avanço. E eu guardei isso. E aí, né, amor, enfim, eu tive essa dor de cabeça de vomitar, de passar mal, né, eu não dormia, eu não conseguia dormir. Ficou uns dias? 3 dias. Meu Deus. Aí passou no 3º dia. Aí foi a célula, né, amor? Na quarta, fui. Aí o Edilson olhou pra mim, ele abriu a porta, assim, nós sempre éramos os primeiros a chegar, a gente nunca faltou da célula. Pra gente faltar da célula, eu lembro que a gente ligava pra UZI, né, amor? Ou pra Berninha e pedia bênção. Podemos faltar do culto? Podemos faltar da célula por motivo tal, tal e tal. Não era assim, não consigo estar na célula. Não, a gente, né, amor? E até a Eusei falava que a minha obediência me levaria longe, porque eu era uma pessoa obediente, e eu gravei isso também. E aí o Edilson abriu a porta e falou assim, Deus te curou. Só que eu achei que fosse do meu útero, né, porque a gente já estava tentando engravidar, já tinha feito vários procedimentos para engravidar, e nunca aconteceu. Então eu falei, amém, não entendia nada. Eu só lembro que eu falava assim, eu sei que eu sou obediente porque a minha língua já me revelou, e eu sei que eu preciso levantar a mão e receber. Então era coisa que eu já tinha aprendido. Eu falei, tá bom, amém, recebo. E fui aí um dia, né, no louvor, aí Deus usou uma pessoa, né, na época um presbítero, e ele falou assim, Deus te curou. Aquilo que Deus faria em você em 10 anos, ele fez em 3 dias. Nossa. Você era Saulo, mas agora ele está te tornando Paulo. Meu Deus. Você acabou de passar por uma metanoia. E a pessoa não sabia nada da minha dor de cabeça.
E quando no terceiro dia, né, amor, que aí eu tive dor de cabeça e sumiu, eu lembro até hoje que eu abri a sacada do nosso quarto, tem uma sacada, eu abri e eu comecei, Rodrigo, essa árvore é verde, olha o céu azul. Eu comecei a enxergar cores que eu nunca tinha enxergado na minha vida. Meu Deus. E eu falei, meu Deus, por que tá tudo colorido? Mudou meu semblante, mudou minha fisionomia, mudou o jeito de falar. Por isso que eu falo, gente, quando você tem um encontro real com o Espírito Santo, mas eu sou assim mesmo, eu sou explosivo. Não, você não é. Você se tornou. Né? Então se transforme no Espírito Santo para que você realmente seja aquilo que Deus te levantou para ser. Né, a sua origem. Eu costumo dizer isso também, né? Você é parecido com quem? Com quem você se parece? Qual a sua originalidade? Qual é a sua origem? Nós temos que saber a nossa origem. Só que nós estamos tão acostumados a querer apenas o destino. Então a gente quer título. Né? A gente quer chegar no lugar sem saber de onde nós viemos. Quem é a nossa essência? Qual é a nossa essência? Né? Eu sempre falo isso, que unção, título sem unção e sem caráter gera morte. Então, você precisa realmente ser transformado no seu caráter, né, para que você tenha essa unção. Meu Deus. E isso gere vida, e você seja um propagador de vidas, né, e não de morte. E aí houve essa metanoia, e aí eu comecei a enxergar tal, e foi justamente nessa época que eu tinha me inscrito para fazer o mestrado em psicanálise. E aí quando eu fui para psicanálise, eu falei, aí saltava assim, ó, eu falava, mas isso está na Bíblia. Não, mas isso Deus está falando. Não, mas isso, aí ali Deus foi falando comigo. Você não vai, eu comecei a entender, você não vai falar da psicanálise, você não vai ensinar psicanálise. Hoje eu sou professor de psicanálise, mas não é a psicanálise, você vai ensinar a minha palavra. O que não estiver na minha palavra, você não fala, tanto que eu não ensino. Eu dou aula de sexologia, psicanálise e sexologia. Então tem alguns assuntos lá, né, que ele vai falar das parafilias, perversões e tudo mais, que eu falo da teoria. Mas eu não me aprofundo, porque Deus não criou, a nossa estrutura não vem disso. Né? Porque, ok, houve a queda, mas aí houve depois a rendição e a consumação. Sim. Amém? Então, aí foi quando Deus começou a falar comigo, mas ainda com muito medo, ainda com muitas barreiras, né, na minha própria mente. E aí foi um processo que foi acontecendo no sentido de, primeiro eu estudei, não queria atender de jeito nenhum, a minha insegurança, medo era enorme, não atendia. Da aula, então, nem pensar. Imagina, eu dou aula de psicanálise, não vou dar quando vou dar aula de psicanálise, não. E aí um dia, eu não estava trabalhando, né, Rô? Aí o Rodrigo falou assim, manda currículo. Eu falei, mas nem existe currículo de psicanálise, é indicação, né? São pessoas que realmente estão no mercado, que sabem muito acerca da psicanálise. Mas manda, e nós mandamos. E aí, gente, um instituto me ligou, que é um dos maiores institutos do Brasil, de psicanálise, onde o meu professor, que era o melhor professor de psicanálise, ele é famoso, ele é professor lá, e hoje ele é meu colega de trabalho. E quando Deus me abriu essa porta, eu não tinha noção do tamanho que é esse instituto. Então eu falava, que legal. Quando eu vi o dono do instituto, ele é extremamente famoso, ele é um dos maiores psicanalistas atuais da nossa atualidade hoje, é ele. E ele me liga e manda mensagem, aí eu entendi, eu falei, não, é Deus, não existe outra forma disso acontecer, do cara me contratar para dar aula nesse instituto, e realmente, não, eu dei aula num sábado, aí que tinha pessoas do Brasil todo, então tinha gente do Rio Grande do Sul, Acre, Nordeste, Rio de Janeiro, e tudo. E eu dei aula de um caso, que foi um texto famoso de Freud, que foi o caso Dora, mas nas entrelinhas, como é que eu faço, gente? Eu estudo a psicanálise, eu estudo os textos, mas eu peço a sabedoria do Senhor. Eu falo, Senhor, eu não quero palavras persuasivas, eu não quero a inteligência humana, eu dependo da tua sabedoria para falar aquilo que eles precisam aprender, o que o Senhor deseja ensiná-los. Eu creio que não é a psicanálise que o Senhor deseja ensinar, mas o Senhor deseja ensinar algo que está na tua palavra, ainda que eu use a psicanálise, mas a fonte é a palavra de Deus. E aí foi que isso aconteceu. Então, através dessa metanoia, dessa dor de cabeça, de tudo isso, eu tinha uma dificuldade enorme em relacionamento, de conversar, eu não gostava de conversar, eu não tinha o que falar, gente, né, amor? Não tinha. Eu era uma pessoa que eu falava 3 palavras. Se a gente trouxesse você no podcast há 15 anos atrás... Não existia a mínima possibilidade, né, amor? Eu não me relacionava, eu tinha uma dificuldade muito grande nisso.
Então, assim, Caramba. toda essa sabedoria, assim, né, essa questão de eu ler muito, guardar, e as pessoas dizem, nossa, a Suane é uma aula, eu não me vejo assim, porque não sou eu. Então, eu falo, gente, não sou eu. Tanto que acontece muito na sala de aula, que eu estou explicando lá, porque é o Espírito Santo que me toma e ali a minha boca vai abrindo. Suane, o que você acabou de dizer? Não sei. Eles falam, ai, não é? Caramba. Hoje eles já falam, ai, nem adianta perguntar pra Suane, gente, porque não é ela. Olha. Não sou eu. Eles perguntam, qual que é o segredo? Não, você é psicanalista há mais de 20 anos, você é melhor psicanalista. Eu falei, gente, não sou eu, porque não sou eu. Porque eu não dependo de Freud, eu A não gente dependo sabe, de Lacan. né? Eu não dependo da literatura. Eu estudo, eu faço a minha parte, porque a gente imputa a Deus uma responsabilidade que é nossa. Então, eu procuro viver e praticar aquilo que eu falo, aquilo que eu ensino, né? Mas eu faço a minha parte buscando. Aonde? Na palavra. Quantas aulas eu já dei, quem estiver assistindo, meu Deus, quantas aulas eu já dei aqui, baseadas, gente, em pregação do Kid. Gente, você quer melhor psicanalista que o Kid, que o nosso pastor. Meu Deus, que aquele homem pregando as revelações. Como é? Ele é totalmente tipo um Silas Malafaia. Ele é totalmente, igual você perguntou, aquela questão da alma, né? Nós somos forjados ali, nós somos treinados na alma ali. Na alma, glória a Deus pela vida do Bola de Neve, que ele imputa em nós de assumir a responsabilidade, de buscar a responsabilidade que cabe a nós. Então nós estamos dentro de uma doutrina, e glória a Deus por isso, uma doutrina eclesiástica, que exige, né, não que exige, mas aponta realmente uma transformação interna, né, uma responsabilidade realmente sua. O que digo, a começar pelo nosso pastor, né, gente? Então, assim, quantas pregações de Aperrina, gente, Apóstolo Rina, então, aquele livrinho dele, Meu Dia Melhor, que tem o que eu uso, aquilo, o que eu uso. Então, as pessoas... Você lê Joyce Meyer? Então, não, porque eu acho ela muito basiquinha. Opa! Mas leio, assim, mas eu gosto de literatura, eu gosto mais de literatura, sou mais essa pegada. Estuda negociadamente, né? Então, as coisas que ela já leu, qualquer um que ela lê, cara, já vai... Eu leio bastante, mas eu não lia, então é isso que eu quero dizer, gente, que fique muito bem... Transformou bem completamente. Claro. É muito, e assim, eu creio que Deus realmente me usa na psicanálise, porque eu tenho convicção de que não sou eu. Sim. Então é algo que eu estou de mãos atadas. Quando eu vou dar aula, eu fico de mãos atadas. Eu falo, Senhor, e agora? O que eu faço? Foi o Senhor que me colocar aqui. A minha parte eu fiz, agora banda que é tua. Atadas, totalmente. Então se alguém faz, às vezes, algumas perguntas, né? Eu tenho alunos da Unicamp. Dei aula uma vez, gente, para doutores da Unicamp. Então assim, eu falava, meu Deus, Senhor Jesus, e agora? Totalmente dentro da psicanálise e assim, perguntas totalmente teóricas. Sim. Profundas. Jesus amado, a palavra me trouxe a sabedoria para responder. Então, geralmente, eu coloco versículo. Tá tudo ali, né, Su? Eu coloco versículos dentro da... Eu vou colocando lá. Sônia, e é muito louco isso, né? Porque, assim, você pega pessoas, ali do ateísmo, tudo, você vê que as pessoas, elas anseiam por algo. Só que elas não sabem o que é. Algo além, Né? E assim, o cristianismo ele foi tão deturpado ao decorrer por conta das religiões de antigamente, algumas até hoje existentes, que tipo assim, as pessoas não levam a sério até elas conhecerem a profundidade, né? Sim. E assim... Ou ter um encontro com o poder do Espírito Santo, que foi o que a Suane teve, né? Poder do Espírito Santo que te transformou. Até porque nós somos marcados por Deus. Todos. Você acredita nele ou não? Gente, vocês viram um estudo falando que se você contar os skins das nossas... Como que, eu não sei a palavra técnica que fala dos negocinhos genéticos lá. Nossa genética, você contar lá os países. Que cada, os pares do nosso. Cada par tem um conta assim, depois ele zera, continua de novo. Que todos. Eles fizeram uma reversão a todos os 10 escrito Yahvé. Cara, de todos. Eu já ouvi falar, eu não fui a fundo. Também já ouvi não, falar. Também não fui a fundo. Eu vi um vídeo bem interessante falando. Mas eu já vi isso em algum lugar. E, cara, é muito real. Eu vi um TED, acho, sobre isso. Cara, tipo, todos cito Yahvé. Então, assim. E além disso, a gente. Outro cientista que eu vi, um cientista cristão, né? Que é uma outra área que embaçada a pessoa ser cristã.
tipo assim, ser um cientista, né? Ele falando que a questão de que Deus deixou a marca dele em tudo, né? Sim. Aí uma jornalista refuta ele, mas como assim? Deixa a marca em tudo. Então, tudo é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Qual o seu estado da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Quais são a música? Harmonia, melodia. Então assim, tudo é 3 em 1, cara. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Quando eu vi aquele vídeo pela primeira vez, eu falei, meu pai amado. É poderoso, nós temos a pegada, né, do Criador, não tem como negar isso. assinatura dele em tudo, né? E sabe o que é perigoso nisso? Que qualquer opinião te define quando você não sabe quem é. Qualquer opinião te define, né? Isso é muito perigoso quando você sabe que existe uma marca sobre você, que você veio do Criador, porque eu acho que muitas poucas pessoas pensam que elas vieram do macaco, né? Mas elas não buscam aquilo que as define. E aí elas acabam vivendo uma vida inteira por aquilo que definiram dela, por aquilo que acham acerca dela. E isso a incomoda tanto porque ela vive a forma que a sua dor é manifestada, e não na forma que Deus a designou para ser. Né? Então, isso, e hoje em dia, isso é muito nítido nas pessoas. Então, as pessoas, elas são uma extensão de suas dores, uma extensão de suas angústias, e não a extensão de Deus. Da essência ali. Da imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ô, Sô, quem te procura? Quem são os seus clientes? É uma pessoa que está ansiosa, está tendo crise de ansiedades? É uma pessoa que tem depressão? É uma pessoa que está bem, mas quer se conhecer mais? Quem são as pessoas que te procuram? Existe esse público, né, que são pessoas realmente que estão muito angustiadas acerca de suas emoções, acerca de sua identidade, mas em algumas questões mais pontuais. Então, eu estou passando por uma dificuldade de um luto. Estou passando por uma dificuldade porque eu não sei se eu vou morar fora ou se eu não vou. Estou passando por uma dificuldade porque eu desenvolvi síndrome do pânico. Existe, né? Porque a psicanálise, ela vai lidar com essas causas, com a raiz, né? Ela vai buscar em toda a sua história, não só no sintoma, mas em toda a sua história, em todo o seu trajeto ali como ser humano. Então, existe pessoas assim. Hoje eu atendo algumas assim, mas a maioria eu atendo muito pastor. Que legal. Atendo muito pastor, pastores me procuram, atendo pastoras e atendo muito estudantes que fazem psicanálise, né? Sim. E aí me procuram por conta de eu dar aula e tudo mais. Hoje eu não tenho mais tanto tempo para atender. Até o Rodrigo fala assim, você orou tanto para tua agenda cheia, hoje eu tenho fila de espera na minha agenda. Hoje uma agenda comigo você vai esperar no mínimo uns 2 meses, porque eu não tenho, né? Então, e hoje eu creio que Deus tem falado comigo a me dedicar mais na questão do ensino, porque enquanto eu consigo atingir várias pessoas numa sala de aula, que a maioria já são psicanalistas, né? Eu consigo atingir o maior número de pessoas dando aula do que um por um. Claro. Você está formando, né, um exército ali. Até porque uma pessoa individual, ela vai, né, pegar pra ela ali, tipo, beleza, entendi, fui curada, tive a metanoia, e beleza. Mas não, você tá ensinando pra outros psicanalistas que vai espalhar mais. Exatamente, e uma coisa que eu falo pra eles assim, gente, a gente não leva ninguém, a gente não leva as pessoas pra um lugar onde nós não estivemos, né, porque isso é hipocrisia. Eu não posso levar uma pessoa onde eu nunca estive. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é praticar aquilo que você prega, praticar aquilo que você fala. Porque a sua imagem, o seu testemunho, o seu estilo de vida, ele diz muito mais que se você pegar uma Bíblia e ficar ali pregando, né? Existe um estudo, gente, eu não lembro exatamente a porcentagem agora, mas é próximo disso, que chama, um estudo que foi feito, né, se não me engano, na Inglaterra, que é de 55, 37 e 3%, que dizem assim que 55% ele vai ter uma confiança e ele vai realmente prestar atenção no conteúdo que você está passando a ele através da imagem, através da sua linguagem. Né? O que é a linguagem? A linguagem não é só verbal, a linguagem não é só visual. Né? A linguagem é uma linguagem. Então, assim, através de toda a sua, né, de todo o seu contexto,
55% das pessoas, 55% das pessoas não, 55% do conteúdo vai ser assimilado, entende? Através da sua imagem, através da sua linguagem corporal, através das suas expressões. 37% através do seu tom de voz. E só 3% Pelo conteúdo. pelo conteúdo. Olha que loucura. Cara, Caramba. isso é muito real. Cara, isso é muito real. Porque eu fiz parte do ministério da igreja. Que vocês já sabem, né? Eu sou também, que já sabe, eu dou boas-vindas lá. E, cara, uma vez eu falei pra minha líder, eu falei assim, cara, o que você acha de a gente fazer uma camisa assim, do mundo boas-vindas, não sei o que. Ela deu pra mim e falou, Wesley, não, sabe por quê? Porque cada pessoa vai identificar com uma pessoa. Pode ser com o penteado, com o tênis, com o jeito de falar, igual o senhor falou. E, cara, isso é muito real. Muito, muito, muito real. A pessoa vai se identificar com... É que nem... Eu era de uma O igreja... externo ali, né? Não É. o conteúdo. Porque que nem... Antes de eu conhecer profundamente na época que o Pastor Kid... Eu tentei em outras igrejas que era mais perto da minha casa... Do lado, praticamente, era um outro, mesma doutrina, bola de neve. E, mano, eu não conseguia ir. Eu não entendi, eu não conseguia ir, cara. Mano, quando eu vi o Kid, eu falei, puta, é ele. Parece que vai acontecer, parece que seu corpo aceita, tipo, não, ele vai ser meu pastor. Então é muito louco essa leitura que eu não sei o que acontece. Sim, gente, e sabe o que eu penso também? Que, assim, eu creio que Deus, né, nós estávamos falando, Deus nos deu uma responsabilidade de governo, né, de liderança. E se nós fazemos isso através da nossa alma, a alma ela não lidera, a alma ela não foi criada para governar, ela não foi criada para liderar, porque a alma ela sempre vai te colocar no cantinho como vítima, a alma sempre vai te colocar isolada, a alma sempre vai colocar dúvida em você. Entende? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Quando nós nos movemos por aquilo que sentimos, É um perigo. isso é perigoso. Então, eu não me movo pelo que eu sinto, eu não me movo porque pelas minhas vontades, pelas minhas motivações, eu me movo pela palavra de Deus, eu me movo sobre aquilo que a palavra de Deus está dizendo a meu respeito. Então, é isso que nós temos que levar em consideração. E eu ia falar uma outra coisa, mas agora fugiu. Vou abrir pro Rodrigão fazer uma pergunta pra esposa. Pô, o que ele não sabe? É sacanagem, né, velho? Porque assim, né, na verdade, eu vejo muito ela dar aula, né, aulas online, e às vezes eu dou uma monitorada, né, para ver como que tá, e eu confesso para vocês que em algum momento a mente dá uma bifada, né, em algum momento a mente dá um sacode. Mas o que é muito interessante nessa questão da psicanálise, né, e principalmente onde a psicanálise ela é um meio e não um fim, entendeu? Ela é só um meio, mas não um fim. Eu acredito que as pessoas, principalmente os cristãos que pensam na psicologia e no estudo, né, para isso, né, psicólogos, psicanalistas, né, analistas, né, terapeutas, enfim, eu acho que se não realmente não forem pessoas maduras suficiente para saber que o fim é Cristo, o fim é a palavra, ele vai se perder. Ele vai se perder. Aí o que acontece, né? Aí, em vez de ser uma bênção naquilo, acaba se perdendo. Vai gerar morte. Vai gerar morte, justo. É justamente isso, né? E o interessante que nisso tudo é as pessoas se não se cuidarem, acabam achando que a cura acontece pelo fato de estarem fazendo uma terapia, pelo fato de estarem consultando com outra pessoa. Então, não é. Não é. Placebo, né? Não é. Então, A cura, já viu aquela? A cura tá dentro de você? Então, Faz até um assim, certo sentido hoje em dia essa frase, né? Nós sabemos, né, que a cura
vem de Cristo, né? Sim. Sim. Então, mas eu acho isso interessante, né? Uma coisa que eu falo para a Suane, eu falo, olha, eu sou uma coisa bem clara que eu falo para ela, né? Eu falo assim, Deus, eu creio num Deus que está levantando pessoas para ter o dom da cura da mente. É isso que tá... Entendeu? É isso que está pegando hoje. As pessoas estão morrendo pela mente. Mas por que Deus está levantando pessoas para curar a mente? Porque hoje o diabo não mais toma o corpo das pessoas. Não há mais possessão. Há que antigamente, né? muito menos. Há o quê? Mente. Um ataque na mente. E existe até um estudo também, né? Opinião, né? Não é nem estudo, opinião. De alguns pastores e teólogos que falam que, por exemplo, a marca da besta, ela não é a implantação de um chip, igual todo mundo pensa. Até porque, cara, o diabo não é idiota. Tipo, é uma coisa muito premeditada, a gente fala muito sobre isso. Ah, mas é assim. E tudo o diabo, a Bíblia fala a questão do pulso e testa. Eles falam, né, que a marca da besta marca. Não necessariamente precisa ser algo físico, mas a marca é dentro. Mental, né? Mental. A marca, você tá marcado pelas coisas desse mundo. Faz sentido, cara. Porque, tipo assim, gente, já falei nos primeiros episódios, apostasia. Mano, a apostasia tem uma relação direta com a mente. Sim. O espírito de apostasia. E eu achei que ia ser algo muito pesado no fim dos tempos. Mas eu não achei que ia ser tanto. E as dores de parto ainda, né? Dores de parto, mas vai ficar pior. E tem uma leitura da palavra que fala, né, que Jesus vai voltar para antecipar a sua volta por causa dos eleitos. Mas não é porque os eleitos foi pessoas agraciadas que pregou o evangelho, que pessoa grandiosa, não. Porque se Jesus demorar muito, até os eleitos vai cair, velho. No fim dos tempos. É real. Até os eleitos vai cair, velho. Então, punk que é. A gente tem. É por isso que eu digo, a gente tem uma luta diária, uma luta espiritual diária. E deixa eu falar, muitos perecem por falta de conhecimento. Ok? Mas conhecimento do quê? Porque não sabe lutar. Não está preparado. Não está engajado, não aprendeu. Ah, porque Deus não falou? Porque Deus não mostrou? Não. Porque você foi cego da mente. O que eu penso acerca disso, né? Antigamente, a psicanálise, quando Freud criou a psicanálise, estava dentro de um contexto patriarcal, que as mulheres não tinham voz, então as mulheres eram extremamente reprimidas, então tinha as histéricas, né? E hoje a histeria não deixou de existir, existe histeria ainda, mas hoje de uma outra forma. Hoje nós damos outros nomes à histeria, mas ainda existe. Antigamente ela era associada somente às mulheres e não aos homens. Hoje nós já sabemos que existe também em homens. Então, antigamente, essa questão de patriarcal, essa questão da castração, da censura, era muito forte na época que Freud realmente desenvolveu toda essa metodologia da psicanálise. E ali existiam muitos tabus. Então, você vai ver que tudo para Freud é libido, tudo para Freud é pulsão, tudo para Freud acaba caindo na questão de sexualidade. Nem tudo, tá, gente, né? Mas, enfim, mais ou menos. E aí, hoje, não existe mais esse tipo de coisa. Hoje não existe mais esse tabu, porque hoje não é mais um tabu, né? A questão do sexo e tudo mais. Mas onde que entra hoje? Qual que é o nosso maior confusão? Hoje é a questão da sedução, né? Então hoje tudo nos seduz. Então hoje as informações, a mídia, a fala das pessoas. Gente, hoje existe coach cristão, existe pastor coach, né? Porque tudo isso é para seduzir. Hoje a própria igreja faz tanta coisa, mas não para, igual eu falo, né? A glória a Deus para nossa igreja, que ela vem no intuito de realmente transformar a alma, de realmente conectar o homem a Cristo, né? Para que ele realmente seja a imagem e semelhança de Cristo aqui na Terra e que ele tenha a mente de Cristo. Mas muitas igrejas não, elas vêm para seduzir as pessoas. Então isso é muito perigoso, porque quando Deus criou Adão e Eva ali, ele criou uma forma tão perfeita e ele elaborou de uma forma que eles se conectavam tão perfeitamente que você pode perceber que o homem, ele
né, qual que é a figura do homem, né, que a palavra não diz masculinidade e feminilidade na Bíblia, mas existe o macho e a fêmea, né, então a masculinidade vem do processo que esse homem tem de desenvolvimento e amadurece para ele se tornar, então, a que nós chamamos homem. Esse processo chama-se masculinidade, mas ele começa como macho, se nós trouxermos isso da Bíblia. Então, Deus o desenha lá, masculino e feminino. Então, o homem com o pênis, né, e a mulher lá com a vagina. Então, isso é tão perfeito, isso se encaixa tão perfeito, porque a mulher, como a maioria pensa, ela veio para ser submissa ao homem. Não, é um complemento. Ela veio com características especiais que Deus, o próprio Deus, criou ali para que ela seja essencial na cocriação ali junto com Adão. Então, assim, a mulher é submissa? Não, muito pelo contrário, gente. Imagina. Então, e Deus criou de uma forma tão perfeita, que isso incomodou quem? Satanás. A serpente. Incomodou Satanás. Então, é algo que sempre vai existir, o diabo, o Satanás, distorcendo também, né? Destruir essa conexão, essa perfeição de homem e mulher. Porque um complementa o outro, ou um é o complemento do outro. E a submissão à luz da Bíblia é completamente diferente do que o mundo prega. É isso, né? A serpente distorcendo ainda hoje. E ela distorce como? Através de sedução. Porque ela te seduz através do quê? Eu posso, eu consigo, eu sou, né? As pessoas têm que me respeitar, eu quero ser reconhecida. Entende? Sim. Então é esse tipo de sedução. As redes sociais estão aí. Opa! A gente é seduzido o tempo todo. Para comprar, a gente é seduzido o tempo todo. Para cobiçar. E você é seduzido na sua identidade, para você se tornar aquilo que ele deseja que você seja. Nossa, isso é muito... E isso é a sociedade, né? Sim. Nos imputa o tempo todo um padrão. Existe um padrão. Vamos uma forma pejorativa. O que é o homem atraente hoje? O cara de 1,85 m, forte, tatuado e bem vestido. Hoje em dia o padrão... Depende da cultura, né? Não, mas é o padrão da sociedade. Aí o cara, ele acha que ele tem que ser aquilo, né? Ele tem que ser... Não, se ele não for aquilo, ele vai ser uma pessoa deprimida. Isso afeta muitas pessoas, né? Tanto os homens e mulher, então, assim... Então, isso é... Mas glória a Deus, né, que tem nós aqui pra meter o pé, bater de... Você, porque a gente não confronta, o confronto vem de você. Galera, a gente levou... Não passamos ainda não. Mas eu queria fazer muito uma pergunta pra você, que é uma dúvida que eu tenho e talvez os nossos colegas aqui tenham também. O senhor, seu marido também. Que é, quando eu devo procurar um psicólogo, quando eu devo procurar um psiquiatra e quando eu devo procurar um psicanalista? Eu não sei se você vai saber responder isso, mas, por exemplo, o psiquiatra, ele trata, né? O psiquiatra é um médico. Sim. E muitas vezes a pessoa que tem um problema psiquiátrico, ela trata junto com a terapia, com um psicólogo, né? Ou psicanalista. Algum tipo de demência, algum tipo de, sei lá, a depressão muitas vezes é tratada com remédio e com a terapia, Sim. Entre outros. Por que algumas pessoas elas procuram só a psicoanalista e por que outras procuram só a terapia? Essa é a minha dúvida. Quando eu devo procurar um psicanalista? Na verdade, assim, a psiquiatria, ela é da área da medicina, né? E a área da medicina, na verdade, eles vão... Eles podem te indicar medicação, remédio e tudo mais. Só que existe algo também, né, que é para outra live, né, outro podcast, que hoje, 5 minutos do psiquiatra, ele já consegue te diagnosticar com transtorno disso, daquilo, te coloca um monte de remédio. Uhum. E te... Entendeu? Para que você acalme ali. Ele tá tratando o sintoma dessa forma? Ele não tá tratando a raiz, né? Ele tá remediando, né? Com remédio. Entende? Então,
Então, assim, hoje em dia existe a indústria farmacêutica que ganha muito dinheiro com os psicotrópicos, muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Muito. E hoje o psiquiatra, ele não perde, não tô falando geral, tá? Mas ele não perde mais que 10, 15 minutos na frente de uma pessoa que tá ali com uma problemática que ele precisa entender o que é, ele precisa conhecer a história desse paciente, ele precisa saber o que esse analisador tá trazendo para ele, qual é a fala dele. Você não pode ir prescrevendo algo que você não sabe de onde surgiu, como que é a estrutura dele, como ele foi formatado, como ele foi constituído, né? Qual é o meio em que ele vive e tudo mais. Então você tem que levar isso em consideração. Hoje em dia não existe mais isso. A psicologia, ela é bênção também. Nada contra a psicologia. Quantos psicólogos cristãos também, né? Sim, a psicologia é fantástica. A psicologia, assim, bem básico do básico, porque eu não vou conseguir falar tudo, mesmo porque eu não saberia dizer tudo. A psicologia, ela vai lidar com o sintoma, então ela vai ser mais pontual. Então a pessoa chega com um sintoma de depressão, com um sintoma de ansiedade, então ela vai tratar aquilo. Então a psicologia, ela acaba se envolvendo nesse processo, no sentido de dada evolutiva, né, no sentido de colocar, por exemplo, exercícios, lição de casa, então agora você vai escrever, um exemplo, tá, gente? Escrever lá, eu posso, eu consigo, porque de repente a pessoa ela precisa disso, né? Ela precisa desenvolver algumas características ali, algumas habilidades que fazem com que ela saia desse quadro, né, desse quadro sintomático aí, e ela tem uma qualidade de vida muito melhor. Então essa é a psicologia, a grosso modo. A psicanálise, ela assim, a gente vai ouvir o seu sintoma, mas geralmente aquele sintoma que você aparece no setting analítico, né, nessa aliança terapêutica, não é exatamente aquilo que está te adoecendo, aquilo que está te causando um sofrimento, uma angústia. Então não é que nós não levamos em consideração o sintoma, nós estamos ali para ouvir, sim. Nós ouvimos o sintoma, mas isso não quer dizer que esse sintoma realmente é a causa, Entendi. entende, de todo esse transtorno. Então, por isso que nós vamos além. Então, é algo muito mais profundo. Algumas pessoas não conseguem se adaptar com a psicanálise, porque algumas pessoas já aconteceu, mas peraí, eu tô te pagando. Você não me disse nada até agora, o que eu tenho? Você não é paga para dar resposta. Entende? Porque a psicanálise, ela entende que a minha opinião nada vai fazer diferença na sua vida, a não ser que você descubra realmente, consiga identificar, e a partir daí você ressignifique essa situação que aconteceu, né, na tua vida. Então você tem que estar comprometido com o tratamento, e você também tem que, é o que a gente fala no NV, né, a questão do admitir, a questão de realmente colocar, imputar em você uma transformação, né? Porque todo mundo fala, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, né? Que todo mundo já virou jargão. Então, assim, aquilo que eu penso vira uma fala, aquilo que eu falo vira um ato, a forma como são as minhas atitudes acaba virando um hábito, e o hábito gera meu caráter, né? E o meu caráter gera destinos. Então, as minhas escolhas transformam destinos. As escolhas que eu faço. Então é você chegar para um paciente, para um analisando, um analisante, e diz assim, mas lembra o dedo podre? Mas eu tô com ele me agride, mas o que faz você querer estar com ele? Mas eu não sou feliz, então você está me dizendo que você não está feliz com ele. Então o que é possível, o que você acha que pode ser possível, né, de você ainda estar com ele? Mas você sabe que eu lembrei de um episódio? Nossa, meu pai maltratava minha mãe. Será que você não se deixa ter o direito de ser feliz porque você tomou para si as dores da sua mãe? E você não se acha no direito de ser mais feliz que ela? Alguns casos, gente, de pessoas que quando o pai fica viúvo, ela se transforma na esposa do pai, não de forma sexual, tá? Mas psíquica. Então ela não é mais a filha dele, ela passa a ser a esposa dele. E aí ela engorda, porque a figura da mãe era uma mãe dona de casa. Acontece. Ela para de estudar. Mas não sei, desanimei, não quis mais estudar. Ela não consegue mais se relacionar com ninguém, porque ela já tem o pai como marido, como esposa, ela assumiu esse papel. Sim.
Cara, então muito tudo legal. isso existe, então tudo isso que você tem que analisar. E é claro que a psicanálise entra com todas essas ferramentas, com todas essas teorias que são excelentes. Não tenho dúvida disso, mas é a maneira que você coloca isso que é um diferencial, né? Você Claro. vai trazer à luz a questão, o homem como centro, ou você vai trazer Jesus como centro de todas as coisas, Amém. a partir do momento que tudo vem dele. Amém. Como é que você vai apresentar isso no set analítico, né? Amém. Você falando isso, eu lembrei de um grande amigo que contou que ele tinha compulsividade alimentar. Então ele comia assim, sem ter amanhã, entendeu? E ele falou que ele foi numa psicanalista e eles descobriram juntos que ele tinha isso porque quando ele estava na barriga da mãe dele, Olha. a mãe dele passou por uma situação de fome, algo do tipo, não sei, não lembro se era isso exatamente. E ele falou, cara, eu perguntei pra minha mãe, isso aconteceu. E é isso que causou a minha compulsividade. Sim, E hoje ele entende isso. sim. E ele consegue atacar isso de alguma forma. Sim. Mas muito interessante, né? É. E isso é tão interessante que o Gesser, né, ele trouxe um exemplo, não lembro, não sei se vocês estão sim, lembrando, sim. que ele falou da esposa no momento que ela estava tendo lá, né, o parto, ela estava no processo de parto, e aí ela falou, mas eu não quero defecar, né, porque geralmente a pessoa que faz Nossa, é muita muito força. forte isso. E aí a criança, até os 18 anos, ela cresceu com muita dificuldade, mas dificuldade assim, de realmente de buscar médico, de querer fazer, de buscar cirurgia, um caso muito grave. E aí Deus revelou para ele, Deus revelou. Gente, o que eu falo? Gente, orem pelo seu inconsciente. Eu falo isso para todos os meus pacientes, eu falo isso para todos os meus alunos, eu falo isso lá no NV. Para todo mundo, ore pelo seu inconsciente, porque Deus conhece o seu inconsciente. Você não se lembra dele, mas Deus sabe. Então, ore, Senhor, se há algo no meu inconsciente, alguma raiz que foi plantada que não veio do Senhor, mas veio através de traumas, através de experiências negativas, e Satanás sabe, porque Satanás conhece todas as fases de desenvolvimento do ser humano, nós é que não conhecemos, o Senhor tira em nome de Jesus. Por quê? Porque existem fases do desenvolvimento psicossexual de uma criança de 0 a 2 anos, que é a fase oral, por exemplo. Então, a zona erógena dela é a boca. Ela sente satisfação na boca. Então, ela vai colocar tudo na boca. Tudo quanto é objeto, ela vai pôr na boca. Porque é a maneira que ela vai conhecer o mundo externo. Então, a maneira que ela se comunica, né? A maneira que ela se expressa é através da boca. Sim. E aí, essa criança de 0 a 2 anos, quando ela vai para a fase adulta, quando ela adultece, se houver, né, se existir algum gatilho, ela regressa. Então ela regressa para onde? Existe uma regressão no ponto de fixação de lá de 0 a 2 anos, porque lá ela tinha essa compensação, né, vamos dizer assim, de prazer. Sim. E aí a pessoa pode se tornar um adulto com vício de bebida, cigarro, Coisas aquela que pessoa você que não coloca para na boca. falar. Cara, que interessante. Aí tem a fase anal, de 2 a 4 anos, porque quando a criança ela aprende e ela usa esse poder, é o maior poder da criança, ela aprende a ter poder. Ela consegue segurar. De segurar ou não o reto. esfíncter. Então, assim, vou sair pra viajar. Sabe aquela mãe que fala, tá tudo pronto, você quer fazer xixi, filho? Não. Entrou no carro, quer fazer xixi? Sim. Ela tem esse poder. Então, ela percebe essa rede, ela percebe isso, então ela usa para manipulação. Então aí é um adulto que vai se tornar muitas vezes mão de vaca, avarento, materialista. Nossa. E aí tem a fase da Caramba. latência, aí tem o complexo de Édipo. Gente, o complexo de Édipo, para você estudar o complexo de Édipo, são anos. Não é tão simples assim, porque papai, se for menina, a menina é apaixonada pelo papai e quer matar a mãe. Não é, é um mecanismo que, vamos assim, o básico é isso, mas não é só isso. Nossa, e pra falar tudo que tem que falar, tem que fazer uns 5 podcasts, Wesley, consideração final. Sim. Senão a gente vai... Rapidinho, tem uma relação também com a homossexualidade, Tem. que vem disso. Às vezes a mãe tá lá, eu queria tanto ter uma menina e é menino. Ou vice-versa. Eu já vi um estudo sobre isso também. Tem muitos casos que acontece isso. E a homossexualidade, ela entra também, né, numa dessas fases. Freud, ele não vai falar abertamente sobre isso, mas ele dá indícios sobre isso. Mas hoje, gente, o que a gente tem que trazer, até para psicanalizar um ponto que eu falo nos meus alunos, leia a respeito disso, porque hoje a família mudou. O que é a família? Então, antigamente a família era homem, mulher, papai, mamãe, e hoje, como é que você vai praticar a psicanálise num sujeito do inconsciente que tem como figura paterna 2 mães? Como que é essa Dá relação? uma bagunçada, né? Né? Como é que você vai tratar o complexo de Édipo? Porque o complexo de Édipo era quando
né? Eu sou apaixonada pelo meu pai, eu quero matar a minha mãe. Como é que você traz? Como é que você traz agora para um casal homoafetivo? Difícil, né? Então é algo que a gente precisa estudar. Então e a gente tem que buscar isso, a gente tem que se aprofundar nisso, porque assim, ok, é a palavra de Deus sempre, mas são questões que nós vivemos hoje por causa de uma disfunção na direção de Deus, que as pessoas não têm mais a direção de Deus como absoluta. Elas têm a direção acerca de si mesmas, das suas próprias vontades, dos seus próprios prazeres, né? Daquilo que elas acham que deve ser feito. E aí Amém. acontece toda essa bagunça. Amém. Pra finalizar, um livro que você leu que te marcou, e por quê? A Bíblia. Tirando a Bíblia, porque a gente sabe que a Bíblia ela é a verdade absoluta e ela marca a gente todos os dias, né? Eu leio muito, né? Eu leio bastante. Então, assim, são vários os livros que eu li, que criaram realmente alguns aprendizados profundos na minha alma, né? Eu me lembro de um que foi a Quarta Dimensão. A Quarta Dimensão, o Rodrigo sempre fala. A Quarta Dimensão, porque eu não entendia como que funciona, né? Eu falei, mas por que eu tenho que orar? Mas Deus já não sabe todas as coisas. Mas por que eu tenho que expressar isso? Mas, Senhor, eu não consigo expressar, eu tenho dificuldade às vezes. Então, assim, a palavra diz que nós oramos errado, né? Então, assim, aquele livro foi muito legal, né? De você buscar o Espírito Santo, de você realmente estar conectado com ele, de você buscar um relacionamento. E a maneira que você pede, a gente fala assim, Senhor, eu quero uma bicicleta, né? Mas mas tem milhares de bicicletas. Que tipo de bicicleta? Qual é a marca? Qual é a cor? E muitas vezes fala, não, né, Senhor, é uma bicicleta. Não, você é minha filha. Né? A palavra diz, eu quero conceder os desejos do seu coração. E eu falo muito isso, né? Eu creio que algumas vezes que nós oramos e talvez não aconteça, porque o nosso coração, ele ainda não tem a capacidade de suportar as bênçãos que Deus deseja te entregar. Ah, sim. Sim. Né? Então eu creio que nós estamos vivendo um novo ciclo, eu creio que nós estamos caminhando para uma nova estação e Deus está nos capacitando a suportar as bênçãos que Ele quer trazer para essa nova estação, para esse novo ciclo. Né? Então eu acho que o segredo é você ser humilde o suficiente, né? E buscar o altar de Deus, porque o altar de Deus ele tipifica tanto o sacrifício quanto a resposta. Então você quer ter resposta, vai no altar de Deus, né? E buscar isso para que o nosso coração seja transformado. A mente, claro, sem dúvida, sim, mas que o nosso coração seja transformado para realmente receber todas as bênçãos e suportar as bênçãos que Ele deseja nos entregar. Muitas vezes nós não temos porque o nosso coração não suporta. Nosso coração não suporta. Eu sempre brinco, né? Eu falo pro pessoal do NV, se eu receber $1 bilhão na minha conta, amanhã eu não apareço nessa casa, não apareço no NV, não apareço na igreja, não. Eu vou alugar uma casa lá no Havaí. Vou viver de, sei lá. Quebra o propósito, né? Agora, você acha que Deus não deseja te dar $1 bilhão para você salvar 1 bilhão de vidas? Mas o teu coração suporta 1 bilhão? Isso faz sentido, né? Eu quero ser rico, eu quero ser o quê? Eu quero ser influente. Tudo bem, eu te dou, mas que em troca, o que você vai fazer por... Exatamente. Eu quero ser presbítero, o teu coração consegue suportar? Carga de trabalho. As renúncias? Mas pensando que é só palco, né? Eu quero ter uma esposa, né? Você que tá namorando, meu coração consegue suportar uma esposa? Será que eu deixo de fazer o que eu faço hoje para Deus e coloco ela no lugar de Deus? Isso é muito sério. Ixi, tem muito assunto pra... E daí, Chiva, vamos emendar já o próximo podcast. É porque gente, lembra que eu falei, né, que você é controlado por coisas das quais criam oportunidades para o diabo agir. Te agradeço demais. Obrigada, eu que por agradeço. Você ter vindo à sua própria casa. É verdade, gente, aqui nós estamos em casa. Foi muito bom te receber. Eu, tirei várias dúvidas que eu tinha. E vamos marcar o 2, o 3, o 4, enfim, tem muita coisa pra falar. Tem sim. Já arreda esse horário. Você que quer. 3 horas, né, Sô? Vamos lá, então. Sô, eu sou assim. Você que quer contratar os serviços da Soane. Meu depois você celular contato ali. Não vamos passar. Tem uma fila de espera. Não vamos passar. Vira no Instagram que eu vou postar. Fala com a gente aí. Contato que pode inculcar, que aí a gente dá um jeito.
É isso aí. Senhores, considerações finais aí pra gente Eu encerrar. já falei, vou agendar meu horário. Eu Agende seu. não, agendar o meu, né? Agende seu. Tá precisando, Rodrigo. Diariamente, cara. Putz, cara. O seu é na faixa, Rodrigão. Não é na faixa, né? Sônia, sério, glória a Deus pela sua vida, viu? Que Jesus continue te dando sabedoria, te capacitando. Que você continue sendo essa luz pra essa galera aí, esses novos canalistas. Não é porque é minha esposa, não, mas, pensa numa mulher guerreira, numa pessoa top, se esforça muito, uma mulher de Deus. Glória a Deus. Amém. É isso. Amigos, se você gostou, ou se vocês gostaram do pod de hoje, e se vocês acham que tem alguém que, ouvindo a história da Soane, vai ser impactado de alguma forma, compartilha com essa galera. Curte o nosso vídeo. Você curtindo, você mostra que o vídeo é relevante de alguma forma e mais pessoas vão acessar esse conteúdo. Se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum episódio. Toda quinta-feira às 20 horas tem episódio novo. E a gente vai trazer, toda semana a gente está trazendo convidados das mais diversas áreas. Sim. E cristãos, né? Então, fica com a gente aí, continua nos acompanhando e fiquem com Deus. E meus alunos, gente, curte lá, hein? Segue lá, ó. Curte a sua Alunos, vão lá, escrevam, deixa lá seu isso. comentário. É isso aí. Isso aí. Valeu, gente. Deus abençoe. Tchau, Deus tchau. abençoe. Tchau, tchau.